Uma vergonha o que fizeram com o Flamengo. O Flamengo foi prejudicado pela arbitragem. Teve lance polêmico na partida, pênalti que na minha opinião não foi pênalti para o Fluminense, e se deram pênalti para o Fluminense, deveria ter marcado pênalti em cima do Gabigol. Uma vergonha a partida de hoje, uma vergonha do árbitro que apitou a partida do Flamengo. E eu gostaria que você, torcedor, chegasse aqui agora e já fosse rapidinho aqui embaixo, antes de começar o vídeo, e já colocasse a sua opinião referente a essa partida. Na minha opinião, uma vergonha. Não pode acontecer isso no futebol brasileiro. Não pode acontecer isso. Como que pode um clássico colocarem um árbitro paulista para apitar? O árbitro, claro, nós não podemos falar referente a isso, mas um árbitro paulista poderia interferir referente a Palmeiras, a Corinthians. Não se pode fazer isso. E colocar um árbitro. O Flamengo era um candidato favorito também ao título, que estava disputando aí com o Palmeiras. E acontece uma coisa dessa. Palmeiras praticamente tá aí com o título nas mãos, Flamengo prejudicado pela arbitragem. Na minha opinião, foi prejudicado. E eu gostaria de saber a sua opinião também, torcedor. Você também concorda comigo? Flamengo foi prejudicado? Vai aqui embaixo, escreve nos comentários e deixa seu like aí no vídeo. Deixa seu like. Vamos deixar de dar like pro Flamengo, não. Deixa o like aí no nosso vídeo, escreve aí embaixo nos comentários e vamos ver o que os comentaristas do programa da Jovem Pan Esportes falaram referente a essa partida. Crédito já deixa ao canal da Jovem Pan Esportes, link na descrição. Então bora para mais um vídeo aqui no nosso canal. O jogo foi ruim, não foi só o Flamengo que foi mal. O Fluminense se limitou a ficar lá atrás, a se defender. Numas poucas saídas teve o lance do pênalti muito polêmico, né? Lá do goleiro Santos, ou o empurrão, não sei, nem sei que quatro deu. Nem ele sabe. Acho que nem ele sabe. Enfim, né? Se tivesse dado empurrão, teria que ter dado do Manuel também, no Gabigol, aquela coisa toda. Enfim, mas isso à parte, o Fluminense fez o jogo dele, né? Sai jogando ali atrás, o Flamengo adianta e conseguiu alguns contra-ataques, fez 2 gols, o Flamengo descontou, mas não conseguiu empatar o jogo pelo menos na partida. O segundo tempo foi um pouco melhor enquanto jogo, pela movimentação, pela volúpia, pela vontade do Fluminense de ganhar a partida, enfim. Mas assim, não gostei do jogo, não gostei do Flamengo do jogo de hoje e pelo aproveitamento do Fluminense. Chegou pouco e botou na rede, acho que a vitória foi merecida no Fluminense e fica esse alerta, talvez diminua um pouco o oba-oba. O Flamengo já ganhou a Copa do Brasil, o Flamengo já ganhou Libertadores, já ganhou nada, tem que jogar, tem que entrar em campo e jogar. E jogos contra o Fluminense, campeonato à parte, cara. Você deu os números aí, né? Agora eu entendo, porque muitos flamenguistas me disseram antes do confronto contra o Corinthians. Acho que é melhor fazer a final com o Corinthians. Contra o Fluminense as coisas não andam bem, o Fluminense encaixa bem contra o Flamengo. É isso, dos últimos 7 jogos, do Flamengo contra o Fluminense foram 5 derrotas, 1 vitória e 1 empate. É uma freguesia que vem se construindo. O Bernardo Ramos falou, né, sobre a atuação do Klaus, o árbitro da partida, um dos representantes do Brasil na Copa do Mundo. Isso que é o mais preocupante. Eu achei o lance duvidoso, Bernardo. Só que, se ele marcou o pênalti pro Fluminense, ele tinha que ter marcado o pênalti no Gabigol. Que foi antes. É isso. Ele Marcou tinha que ter. pra eles, tem que ter marcado pra nós. Não, mas Mas é verdade. Nilson. Mas, Nilson, Não foi verdade. O cara marca pra ele, não marca pra nós. É critério. Sacanagem. Foram lances muito parecidos. É um sacana. O Pilhado está muito comedido. Mas é um nas palavras dele. Mas se ele deu o pênalti do Santos, é outra história. Se ele deu do Santos, é outra história. Ele disse que o pênalti foi do Léo Pereira. Não foi pênalti. Ele falou Marca pra eles, marca pra nós. Não foi pênalti. Não foi pênalti. E se foi, tinha que ser no Gabigol. Então não devia ter marcado pra eles e nem pra nós. É isso. É lógico. É exatamente isso. Então não... É critério. Para de chorar. Não é chorar, Nilson. O Flamengo tá aí. Agora, não é porque o Flamengo não disputa mais o brasileiro que não tem que apontar que um árbitro da CBF que vai pra Copa, sempre deixando claro, a vergonha da CBF, que vai pra Copa, eu até gosto de falar da CBF, eu prefiro vergonha. Vai pra Copa e faz o que ele fez hoje. Campeão Se brasileiro. você for ver o lance, eu sei que você estava narrando o jogo do São Paulo, é de dar vergonha. Mas campeão brasileiro. Mas peraí, campeão brasileiro de 2022 é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Entendeu? Já falei isso aqui já 1 mês atrás. O Mauro Betting comprou a faixa, rapaz. Eu vi na bolsa de viagem, ele tá viajando.
Ele comprou e enfiou dentro da bolsa de viagem, o Mauro Betti. Danado, que eu falei para ele, compra porque quando ganhar o título fica mais caro. Ele já comprou a faixa e o Palmeiras é campeão. Para de discutir esse negócio de campeonato brasileiro. O Flamengo abriu mão junto com a diretoria. É isso que precisa ficar claro. O Zé tem toda a razão no que você falou. O que você falou, é lógico, mas hoje dava para jogar com o titular. Mas o Zé tem toda a razão. Isso não é uma decisão única e exclusivamente da comissão técnica do Flamengo. Isso aí é muito maior do que a comissão técnica falar, ó, nós vamos abrir mão um pouco do brasileiro e vamos preservar aqui para ganhar as 2 taças, né? Isso aí tem direção envolvida e muito envolvida. O cara é funcionário. O Dorival é funcionário do Flamengo. O Mauro César tem toda a razão. E a diretoria tem o direito também de fazer essa opção. Ela tem esse direito. Não, claro. Ela tem o direito. Mas a questão é jogar mal com o time titular. Eu sei, mas é que... Que vem sendo raro também. Vocês têm muito chororô. Uma partida que joga mal, vocês entram em crise. Para com isso. Não, você tá voltando... Não. Uma partida que joga mal, não. Ele abriu mão do brasileiro. A minha crítica é ter aberto vocês mão do brasileiro. Deveriam estar soltando... Não é jogar mal. Ele abriu mão do brasileiro. Deveriam estar soltando rojões, porque o Coringão passou. Nilson. Porque vocês pegam o Fluminense e Nilson, lançar. ele só aumentou a pressão nele. Aqui. Ele Exatamente. ter colocado o time misto, o time reserva, contra o Palmeiras e contra o Ceará, ele só jogou nele uma pressão que é a seguinte: mas você acha que ou você ganha a Libertadores. A Libertadores, se for só a Libertadores, ele já tá aliviado. Viu? Se for só a Copa do Brasil, já não sei. Então ele tem muita pressão para ganhar a Copa do Brasil. Mas peraí, o cara de 60 anos de idade, experiente como o Dorival, você acha que ele tá preocupado com a pressão? Mas não é só pressão. Deveria. Não é só pressão, é o desempenho. Claro que não. Se ele se preocupa com a pressão, se ele se preocupa com a pressão, o trabalho dele não é bem feito. A gente chega a um nível de carreira, que é o caso dele, que você não tem que estar preocupado com pressão. Você não tem que estar preocupado. Dirigir o Flamengo já é uma pressão. Você assumir um Flamengo, um Corinthians, um São Paulo, o cara sabe que é pressão. Então vai fazer outra coisa. Ele tá tão preocupado com pressão que quando ele começou a ser questionado, ele respondeu rispidamente na coletiva. Mas ele tá preocupado. Qualquer um se preocupa. Não vem me dizer, ele tem 60 anos. Você vai comandar um Flamengo que tem 45 milhões de torcedores, você vai ter pressão com 80 anos. Eu acho que ele tá felizão porque botou o Flamengo em 2 finais. Mas tem que ganhar. Tanto da Libertadores... Mas vai ter que ganhar. Sim. Coitado do Dorival se você não ganhar. Se tiver um escorregão de um Andrés Pereira, sorte que não tá o Andrés, hein? E o Atlético meteu o jogo no escorregão de um Davi Luiz aí, ele tá morto. Ele tá... Ô, Bruno, como o futebol é passional, né? É bacana o futebol, né? Primeiro, 2 perguntas. Primeiro, você concorda com o Bernardo que não deveria ter sido escalado um árbitro de São Paulo num jogo do Rio, já que o Palmeiras teria um certo interesse no jogo, ou não? Você acha que não interfere? E outra, o Fluminense. Por que esse Fluminense dá tanto trabalho pro Flamengo? Porque a gente fala aqui da hegemonia do Flamengo contra o São Paulo, contra o Corinthians. Vem tendo bons... contra quase todos os adversários do futebol brasileiro. Contra o Fluminense, dos últimos 7 jogos foram 5 derrotas. Por que você acha... E o Fluminense que joga de um jeito que todo mundo diz... Não dá pra ir pra cima do Flamengo, que é suicídio. O Fluminense não fica retrancado contra o Flamengo e ganha. Por que isso? E se você acha que a arbitragem paulista no Clássico Carioca foi realmente mal escalada? Acho que escalaram um dos melhores árbitros do país, que não é grande coisa ser melhor árbitro do Brasil, porque os árbitros do Brasil são muito ruins, né? Então não é um grande mérito, mas ele é um dos melhores árbitros do país. Dentro do que é o nível da arbitragem brasileira, é um dos melhores. Aí botaram no jogo. Acho que ele vai fazer o trabalho dele, aí se fez bem ou mal é outra coisa, mas não vejo assim um problema de ser de São Paulo, não. Eu sou a favor até que escala jogo de time de São Paulo com o Rio, escala do Rio, escala de São Paulo. Então, eu acho que quando tem essa questão, aí você coloca em dúvida a honestidade do árbitro. E se o árbitro não pode apitar porque ele pode favorecer alguém, ele não pode apitar jogo nenhum, não só um jogo de... É isso aí, nação. Então escreve a sua opinião aí nos comentários. Vai rapidinho aqui nos comentários e escreva a sua opinião. Na minha opinião, o Flamengo foi sim prejudicado nesse clássico e isso pode custar o Campeonato Brasileiro. Deixe seu like no vídeo, nos vemos daqui a pouquinho no próximo vídeo.